Então você investiu em anúncios e o resultado não veio. E a maioria das pessoas coloca a culpa no anúncio que foi mal feito, na campanha que foi ruim, na estratégia que foi ruim, ou coloca a culpa no profissional ou na agência que te atendeu, mas na maioria das vezes o problema não é o anúncio em si. O anúncio ele fez o seu trabalho, levou as pessoas até você. O problema pode acontecer no que a pessoa encontrou quando chegou até você. O que essa pessoa encontrou quando chegou ali na sua infraestrutura no digital? Porque se você não tem uma presença digital bem construída e você investe em anúncios, você está gastando dinheiro à toa. Porque você está levando as pessoas para um local que não está preparado para receber essas pessoas. Então, se você quer fazer anúncios, fica comigo até o final. Eu trouxe 4 perguntas aqui que você precisa analisar antes de realizar algum anúncio, antes de realizar algum investimento em marketing. Essas são as 4 perguntas que eu faço quando eu vou avaliar a presença digital de algum profissional ou de alguma empresa, antes de fazer alguma recomendação de anúncio. Então é importante você prestar atenção nisso aqui. São 4 perguntas bem simples que você pode responder ainda hoje, e essas perguntas vão te ajudar a definir esse direcionamento antes de você investir em anúncio, antes de você investir em qualquer outra estratégia de marketing. Então já vamos começar, e antes de tudo eu preciso te trazer isso aqui. Posicionamento e a construção da presença digital precisa ser definido antes de qualquer anúncio. Tem uma lógica aqui que parece óbvia quando a gente fala, mas muita gente ignora isso na prática. O anúncio, ele traz a atenção das pessoas para você. Então ele vai lá, chama a atenção da pessoa e atrai ela para você. Só que a atenção sozinha não transforma aquela pessoa em um cliente. O que transforma as pessoas em cliente é tudo aquilo que você tem na sua presença no digital. É o seu Instagram, é o seu site, é o seu posicionamento bem definido, é tudo aquilo que compõe a sua apresentação nesse mundo digital. Eu tô falando aqui de forma bem didática, mas só para você entender. Tem muita gente que erra fazendo o seguinte: a pessoa não tem nenhuma estrutura digital, não tem Instagram bem construído, não tem um site bem construído, e ela vai lá e faz um anúncio. E aí não tem resultado. O resultado não vem porque o cliente, ele vai pesquisar sobre você. Mesmo que ele venha pelo anúncio, ele vai pesquisar sobre você, ele vai olhar o seu Instagram, vai olhar o seu site, vai olhar suas informações. E se ele não encontra ali quem é você, como é o seu trabalho, como é o seu serviço, como é o seu produto, se ele não vê depoimentos e outras informações, ele não vai seguir com o seu processo de vendas. Ele vai buscar outra pessoa, ele vai buscar o seu concorrente. Então você pagou pelo anúncio, a pessoa chegou até você. Só que se ela chegou ali e não tem nenhuma informação direito sobre você, sobre o seu serviço, se não tem essas informações atualizadas e bem apresentadas, essa pessoa vai embora. O anúncio, ele meio que amplifica aquilo que já existe. Então se você tem uma presença digital que tem aquele visual amador, um visual bagunçado, desorganizado, ou é antigo, o anúncio ele vai amplificar isso, ele vai trazer mais pessoas para verem isso, e isso não vai trazer resultado para você. Então antes de fazer qualquer investimento em anúncio, toma cuidado com esses 4 pontos que eu vou te apresentar aqui. O primeiro ponto, a primeira pergunta é essa aqui: quando alguém pesquisa por você, quando alguém pesquisa o seu nome ou o nome da sua empresa, o que aparece no Google? Porque se o seu cliente ele viu em anúncio, ele pode querer pesquisar o seu nome no Google, e as pessoas fazem isso, mesmo sem vir em anúncios, né? Se a pessoa recebeu uma indicação, ou ela encontrou o seu nome em algum lugar, a sua empresa em algum lugar, ela pode querer pesquisar no Google. E o que ela encontra quando ela faz essa pesquisa? E não tô falando aqui de você aparecer nas primeiras posições, tá? Tô falando de você aparecer de uma forma que transmita credibilidade. Por exemplo, tem muitos médicos que tem lá o perfil no Doctoralia, que às vezes está desatualizado. Ou às vezes tem um perfil no Google que está desatualizado. Tem muitas empresas que não atualizam o perfil do Google. E aí aparece lá avaliações antigas ou reclamações. Então você tem que cuidar disso, porque as pessoas pesquisam por você no Google, e se elas encontram ali informações desatualizadas, informações de reclamações, informações de críticas, ou um site mal apresentado, tudo isso pode prejudicar a sua credibilidade, a sua reputação, pode criar objeções na cabeça do cliente e dificultar o processo de compra do serviço ou do produto. E aí tem gente que acha que isso não importa, as pessoas tendem a valorizar mais o Instagram, né? Mas os seus clientes, eles pesquisam no Google e pesquisam em outras mídias também. Então você tem que cuidar disso. E isso acontece principalmente em áreas relacionadas à medicina, né? Consultórios, clínicas, na área da advocacia também, na área da arquitetura, ou engenharia, ou contabilidade. Então todas essas áreas que envolvem profissionais autônomos, profissionais liberais, empresas de vários segmentos, esses clientes, eles pesquisam as informações no Google. E você precisa estar bem apresentado no Google. E organizar isso é ótimo, porque você vai pegar pessoas ali que vieram do seu anúncio e foram pesquisar sobre você, e você também vai pegar pessoas que vieram de uma indicação, ou que encontraram o seu nome em algum lugar e foram pesquisar sobre você. Então é muito importante você organizar
essa sua presença digital ali no Google. Fora que você também pode fazer anúncios no Google para você colocar ali a sua marca nas primeiras posições, o que também é excelente. E o segundo ponto, a segunda pergunta é essa. O seu site, a sua página, a sua landing page faz o trabalho de converter as pessoas em clientes? Se um potencial cliente chegar no seu site, ele consegue em menos de 10 segundos identificar e entender quem você é, o que você faz, para quem você vende e como entrar em contato? Ele consegue responder essas 4 perguntas de forma fácil, acessando o seu site? 10 segundos, esse é o tempo médio, assim, às vezes até menos do que isso, que uma pessoa ela para ali no site e vê se ela vai continuar naquele site ou se ela vai embora lá para o site do seu concorrente. E aqui a gente entra num assunto que eu poderia ficar horas falando, porque a gente tem 2 casos aqui. A gente tem um grupo de pessoas que tem um site feio, amador, desorganizado, desatualizado, e aí é um site antigo, um site que foi feito por alguém ali que estava começando, ou a própria pessoa fez, e aí aquele site ali, ele tem aquele visual mais amador, né? Isso por si só prejudica a sua credibilidade em algum nível, né? Prejudica a sua reputação, porque você precisa de um site que represente o posicionamento da sua marca e que represente a qualidade do nível do seu trabalho e do seu serviço. Então, se você tem um site que não tem um visual legal ali, isso vai prejudicar na imagem que as pessoas têm em relação à sua marca, à sua empresa, o seu serviço, o seu produto. Então você tem que tomar cuidado com isso. E agora, com o avanço do design, com o avanço das ferramentas de inteligência artificial também, a gente tem um outro grupo de pessoas que é um outro tipo de problema, que são marcas que têm um site criativo demais, ou excessivamente bonito demais, sabe? E aí o site ele é cheio de efeitos, cheio de coisas, cheio de elementos. Às vezes ele é até confuso demais porque ele é criativo demais, e aí o site ele perde a função básica dele, que é vender, que é responder essas 4 simples perguntas que eu trouxe aqui para você. Quem você é, quais são os seus serviços, para quem você vende e como a pessoa entra em contato com você. São 4 perguntas básicas que a pessoa ela precisa entender quando entra no seu site. E quando você tem um site muito cheio de coisas, isso pode confundir, especialmente se o seu público é um público de mais idade, é um público mais maduro, é um público que não gosta desse tipo de excesso de informação. Então tudo isso precisa ser cuidado. O site ele precisa ser bonito, ele precisa ser bem apresentado, mas a gente tem que tomar cuidado com excessos. Tudo que é excesso é ruim. Então é um equilíbrio que a gente tem que encontrar aqui. É o site refletir o posicionamento e a qualidade do seu serviço e do seu produto, e responder essas 4 perguntas simples que eu trouxe aqui, para que a pessoa ela entre no seu site e entenda exatamente quem você é, o que a sua empresa é, o que a sua empresa entrega, se aquela pessoa é o público-alvo, se você consegue resolver o problema dela e como que ela entra em contato. Então o site profissional ele não é uma vitrine, ele também não é uma obra de arte. Ele é para ser uma peça de vendas, uma peça de marketing. E ele precisa ser construído de forma estratégica para a gente conseguir atingir esse objetivo de aumentar suas vendas, de conquistar clientes e refletir ali o posicionamento da sua marca. E se você está gostando desse conteúdo até aqui, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. O terceiro ponto, a terceira pergunta é essa aqui. Os seus perfis eles estão alinhados, comunicando a mesma coisa? Aqui você tem que avaliar se o seu site, se o seu Instagram, se a sua apresentação de vendas, se o seu WhatsApp, se o seu LinkedIn, se você usa, se tudo isso está alinhado, comunicando a mesma mensagem, se está comunicando a mesma narrativa, se está comunicando o mesmo posicionamento. Esse é um erro super comum, que às vezes a pessoa ela tem ali um Instagram falando uma coisa, aí depois tem o site falando outra, com informações atualizadas, ou o WhatsApp, né, atendente falando uma coisa completamente diferente, na apresentação é outro posicionamento. E esse é um erro gravíssimo, porque quando a pessoa ela chega no anúncio ou pesquisa sobre você, ela vai formando uma imagem de quem você é e o que ela pode esperar de você e do seu serviço. E aí se você está comunicando uma coisa no anúncio, e aí no Instagram está comunicando outra coisa, e aí no site está comunicando outra coisa completamente diferente, isso cria essa confusão, cria uma incoerência, e isso pode prejudicar o seu posicionamento, pode prejudicar o entendimento dessa pessoa e criar até objeções, e dificultar o seu processo de vendas. Você pode até achar que isso é irrelevante, mas essa incongruência prejudica o seu posicionamento e prejudica a percepção de valor que as pessoas têm em relação a você e ao seu trabalho. E se você não tem uma comunicação clara, uma comunicação alinhada, a pessoa ela pode escolher buscar outro concorrente que tenha uma comunicação mais
alinhada e mais fácil de entender. E entenda que essa consistência, ela é contextual, é o seu posicionamento, é a narrativa que você desenvolve ali, ela é textual também, envolvendo ali o seu tom de voz de marca, e ela também é visual, é as cores que você escolhe, a imagem, as imagens que você vai escolher, e tudo aquilo que compõe o visual de apresentação da sua marca. E tudo isso tem que estar alinhado no seu Instagram, no seu site, no seu WhatsApp, na sua apresentação em slides. Tudo isso tem que estar combinando, tem que estar alinhado. Quando você faz isso, você passa muito mais confiança para a pessoa. Você mostra que você é uma marca organizada, consolidada, uma marca profissional. Isso passa mais confiança e mais credibilidade para as pessoas. E o ponto principal aqui é que a pessoa ela tem que entender com clareza o que você faz, o que você oferece, qual é o seu posicionamento, e isso em todos os pontos de contato. E a quarta pergunta é essa aqui. O caminho de contato está funcionando corretamente? Eu sei que isso parece bobo, parece óbvio demais, mas muita gente erra nisso. Às vezes o botão do WhatsApp no site não está funcionando, está com algum erro, ou o formulário não está funcionando, ou não tem um caminho claro ali para a pessoa entrar em contato com a empresa. E isso é gravíssimo. Pode parecer algo bobo, mas acontece demais. E aqui a gente tem essas duas situações de problema técnico e problema no atendimento. Essas duas questões você precisa avaliar no seu negócio. O problema técnico é aquele de o site não está funcionando, o botão não está funcionando, o link do WhatsApp está quebrado, ou o botão está levando para outro lugar, ou às vezes no site tem vários botões levando para vários lugares diferentes e isso confunde, isso reduz a taxa de conversão do seu site, tem que tomar cuidado com isso também. Um site de alta conversão, ele tem um objetivo só, você tem todos os botões ali direcionando para o mesmo local, tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem outros erros técnicos, como o erro de formulário, o formulário não salvando as informações, ou o formulário dando erro mesmo, e entre outros erros técnicos que a gente tem que prestar atenção ali no site. Pode parecer algo bobo, mas é uma coisa que você tem que avaliar antes de fazer qualquer anúncio. E isso no caso do site, né? Mas se você não tiver site, você tem que avaliar se o botão ali do Instagram ele tá funcionando, se a automação ali no Instagram tá funcionando também. Tem que ver todos esses pontos técnicos. E aí a gente tem um outro problema que é o atendimento. Se você tem um atendimento humano, com uma atendente, uma secretária, ou você mesmo responde, você tem que avaliar se você está demorando muito para responder, que isso é grave também. Você tem que ter um script ali de perguntas, de mensagens para você seguir. Poucas pessoas fazem isso, mas isso é muito importante. Se você tem um atendimento automatizado, aí você tem que avaliar para ver se as respostas estão legais, para ver se o chatbot ou a inteligência artificial está respondendo da forma correta. O chatbot e a inteligência artificial resolvem aquele problema da demora na resposta, né? Isso é muito bom. E também resolve esse problema do script, então ele vai seguir ali um script programado, né? Mas você tem que avaliar para ver se aquilo ali está respondendo as pessoas da forma certa, para ver se precisa ser melhorado. Então tudo aqui é teste. Você precisa chegar nesse ponto aqui de avaliar se está tudo funcionando de forma fluida, de forma fácil, se a pessoa consegue chegar ali do seu anúncio, acessar o seu site, acessar o seu WhatsApp, seguir ali com a automação de mensagem ou com o seu atendimento de uma forma simples, de uma forma fácil de entender. Tudo isso precisa ser avaliado. Pode parecer algo bobo, mas é uma coisa que muita gente erra aqui. Então tem que tomar cuidado com esse ponto aqui também. Então essas são as 4 perguntas, esses são os 4 pontos que você precisa prestar atenção antes de realizar anúncios. Se você cuidar desses pontos que eu te trouxe aqui, você vai ter uma presença digital muito mais preparada para você conseguir investir em anúncios e realmente ter resultados aqui na internet. E se você não sabe por onde começar, ficou com dúvida ou precisa de ajuda para entender mais o que precisa ser feito na sua presença digital, entre em contato com a gente, acesse aqui o nosso site para a gente conhecer mais sobre o seu negócio, entender os seus objetivos, a gente consegue te direcionar o que você precisa fazer na sua presença digital hoje para você conseguir ter mais resultados e atrair cada vez mais clientes aqui na internet, clientes qualificados, clientes que vão contratar o seu serviço para você lotar a sua agenda, lotar o seu consultório ou o seu escritório. E se você quer entender mais sobre presença profissional e o que você precisa fazer para melhorar a sua presença aqui no digital, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela e acesse aqui os outros vídeos do canal para você entender mais como você pode aumentar os seus resultados aqui na internet. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.